E aí, gente, tudo bem? Pra quem não sabe, eu sou o Luiz. Queria fazer esse vídeo aqui mais uma introdução, falando um pouquinho da minha história, como é que eu vim para aqui, né, fazendo mestrado na Irlanda, aqui em Dublin, e como tem sido a minha experiência, como foi todo o processo, e talvez algumas dicas aí pra vocês também. Mas é isso, vamos começar então. Então, o primeiro passo aqui eu acho que é me apresentar um pouquinho. Sou o Luiz, eu sou de Brasília, eu estudei a publicidade lá em Brasília, no CEUB, e me formei em 2020 e, cara, nesse meu tempo, até um pouquinho antes de me formar, eu já tava pensando um pouco em estudar fora, não sabia como, não sabia exatamente pra onde, mas eu queria muito estudar fora, queria poder ter experiências diferentes, algo que provavelmente no Brasil não teria, então eu decidi aplicar, pesquisar bastante sobre os outros países da Europa, quais eram as vantagens e vantagens de cada país e acabei escolhendo a Irlanda. Eu apliquei também questão de acadêmica, a questão de visto. Acadêmica porque eu realmente queria estudar uma instituição um pouquinho melhor. As instituições que eu estudei, as universidades que eu estudei no Brasil foram até boas, assim, mas eu queria alguma coisa um pouquinho mais de renome, um pouquinho mais avançado também. E questão profissional, eu queria muito a oportunidade de trabalhar fora, trabalhar na Europa em si, e como eu não tenho cidadania europeia, acabava que era bem impossível de conseguir direto no Brasil, mesmo com a minha experiência, a experiência que eu tinha, né, no Brasil. Então, acabou que fazer mestrado era algo que faria muito sentido pra mim, pessoalmente, academicamente, profissionalmente. Então, muita gente me perguntou assim, por que Irlanda, né? A Irlanda é o último país com inglês como língua nativa na União Europeia, né? Agora que o Reino Unido saiu. Já tem um ponto positivo, né? Você não tem que... se você fala inglês, né? Você não precisa aprender uma terceira língua, né? Um italiano da vida, um francês da vida, né? Cara, segundo, eu acho a Irlanda um país muito bom em questão de qualidade de vida, pelo que tudo que eu ouvi falar, né? Tem os pontos negativos, obviamente, aí posso falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais pra frente, né? Talvez em outro vídeo, se vocês quiserem. Cara, no geral, a qualidade de vida, né, lá no Brasil, já era muito boa, aqui continua sendo muito boa. E é surpreendente boa, considerando que, tipo, eu tô sozinho aqui, só um estudante, se virando e tudo mais, sabe? Acho que se eu tivesse essa mesma situação no Brasil, eu não teria a mesma qualidade de vida que eu tenho aqui. Mas é a qualidade de vida, segurança, que é bem segura, assim, no geral. Terceiro, também é questão profissional. Eu sou profissional de marketing. Estudei, fiz bacharelado, fiz pós-graduação e agora mestrado. E eu tenho um pouquinho de experiência no Brasil, já tenho considerando full-time estágio, assim, uns 4 anos. E especificamente em empresa de tecnologia. Então, eu sempre gostei muito de startup, empresa de tecnologia e tudo mais. Sempre foi um sonho pra mim trabalhar num Google da vida, num Facebook, HubSpot, Salesforce da vida, e no Brasil é meio difícil você conseguir isso. É extremamente competitivo e geralmente você precisa estar morando numa cidade maior, assim, como São Paulo, pra conseguir. E eu não me via me mudando pra São Paulo pra talvez ter esse sonho. E aqui, cara, pra quem não tá sabendo, aqui tem basicamente escritório de praticamente todas as empresas maiores de tecnologia, sabe? Tem Google, tem Apple, tem Facebook, TikTok, tem LinkedIn, cara, tem de tudo, Microsoft, tem de tudo, realmente, gente. São empresas boas, com salários muito, muito bons, um dos maiores salários da Europa. E também tem uma facilidade de visto, né? A gente, como brasileiro, a gente não precisa de visto para entrar no país. É um ponto muito, muito positivo, porque tem países como a Índia, que para entrar no país, eles precisam do visto mesmo. E aí também precisa de uma permissão de residência também para continuar, né? Como todo mundo não europeu. Então, para ter essa facilidade, assim, como tem essa facilidade, eu achei que era um país muito legal. E, assim, no geral, eu achava um país muito interessante, assim, o estilo de vida um pouquinho mais familiar, um pouquinho mais parado, um pouquinho mais... O pessoal não é tão acelerado, assim, o pessoal é mais amigável também, então seja de humor, assim, um pouquinho parecido com um brasileiro, assim, tudo mais. Então eu achei que era uma mistura de coisas que realmente faria muito sentido pra mim. Outra coisa que me perguntaram foi por que essa
universidade específica que eu consegui, porque é a DCU. Todas que eu visitei, todas que eu pesquisei realmente têm uma infraestrutura muito boa. Eu cheguei a aplicar para outras, cheguei a aplicar para algumas outras de Dublin, cheguei a aplicar para algumas de Cork, de Limerick também, quando eu não tava sabendo qual cidade que eu ia, tava um pouquinho indeciso. E assim, a DCU, cara, para business, para quem gosta de negócios, marketing, administração, finanças e tudo mais, é provavelmente top 3 da Irlanda. Sim, o mestrado de marketing, até onde a última vez que eu vi, antes de eu entrar na DCU, tava entre os top 100 do mundo, então muito boa mesmo. E também, comparado a outras universidades do mesmo nível, basicamente, ela é a mais barata. A DCU tem um histórico de estar na parte mais ao norte de Dublin, e a parte sul é onde tem as outras duas maiores universidades de Dublin, que é a Trinity, que é com um ranking melhor, mundial, e também tem a UCD, que também é muito boa. Porém, as duas são muito caras, né? O mestrado delas são 22 mil, se eu não me engano, 22 mil. Então, a da DCU era 16 mil. Continua sendo muito caro, mas comparado com a delas, pelo menos, tava mais ou menos no mesmo nível e tava um pouco mais em conta, né? Porém, apesar da DCU ser uma das minhas escolhas principais, eu não teria condição de fazer o curso pagando o preço normal, o preço integral, que para não europeu na época era 16 mil euros, né? É bastante dinheiro, eu tenho uma condição muito boa no Brasil, mas mesmo assim era bem salgadinho, né? Ainda mais quem mora no Brasil, não trabalha aqui na Europa, né? Não trabalha na Irlanda. Então eu apliquei para outros lugares. Tem algumas universidades muito boas na Irlanda em outros lugares, em outras cidades que é 12 mil. Abaixo de 12 mil para não europeu eu realmente não achei. Pelo menos não em universidades e institutos realmente de uma infraestrutura boa mesmo, sabe? Em uma cidade ou vilarejo realmente bom, sabe? Então esse é o valor que você vai pagar e, sinceramente, tá no nível um pouquinho mais caro dos da Europa, só que não é tão diferente comparado a algumas de nome muito bom. Tem muitas universidades na própria França que é tão caro quanto, se não mais caro. Tem a Universidade de Portugal que é 12 mil, né? Eu apliquei para Nova SBE em Lisboa, um mestrado de gestão, e era 12 mil, 2.500 por ano e meio. Um ano e meio. Então, assim, comparado com o salário que tem aqui, que não sei se vocês sabem, mas é em torno de 1.800, se eu não me engano, 1.800, 1.900 euros por mês, comparado com 700 e pouco de Portugal, eu acho que vale muito mais a pena. Outra coisa da DCU é uma pegada mais prática, né? Eles são uma universidade que foi inaugurada mais tarde, né, na história de Dublin, década de 90, se não me engano, 80, 90, e muita gente me contou que na época eles focaram muito em skills e habilidades que iam traduzir direto para trabalho. Na época a Irlanda estava numa recessão bem pegada, até pouco tempo, até uns 20 anos atrás, era um dos países mais pobres da Europa. Então o desemprego estava muito alto. A DCU foi uma das que foi construída justamente focada em empregabilidade. E eles continuam com essa pegada, com essa filosofia até hoje em dia, né? O meu mestrado foi um equilíbrio que eu acho que é o mais próximo do ideal entre teoria e prática, né? No Brasil, a gente, mesmo publicidade, a gente acaba ficando muito na teoria, muito pouca prática. Pós-graduação, continuava muito na teoria, tinha um pouquinho mais de prática, mas não tanto. Mas aqui eu acho que foi o mais próximo do que eu cheguei de ideal, pelo menos na minha opinião. E aí, outro ponto também muito importante é que a DCU tem muito suporte para a vida social, primeiro para estudante internacional, também para ajudar você a pegar um trabalho depois. Eles fazem assessoria, consultoria de carreira, te dão dica de currículo, te ajuda a montar, te ajuda com entrevista, te bate papo quanto a visto, responde perguntas e tudo mais. E quanto à vida social, acho que é muito importante, porque quando você chega aqui na Irlanda, ainda mais nas primeiras semanas, primeiro mês, você se sente muito sozinho. Eu não senti tanto, porque eu tava bem focadão, eu tava muito focado nos meus hobbies também, então eu não tava dando muita brecha pra bad vibes, mas muita gente que eu conheço
Sofreu bastante nos primeiros meses, não conhecia muita gente. Ter esses eventos, clubes, sociedades no campus ajudou bastante, né? Eu participei de bastante clubes, eu participei de vôlei, sociedade de DJ, sociedade de espanhol, sociedade de fotografia, então conheci bastante gente mais novo, gente mais velho e tudo mais, então foi muito legal também de participar. Próximo passo, vamos falar sobre o processo de aplicar para um mestrado, que eu acho, por bons motivos, é um ponto que muita gente para no processo justamente da aplicação. Muita gente sonha com mestrado, às vezes até tem condição de pagar, mas se sente um pouquinho perdido e acaba desistindo logo no começo. Pode mudar um pouco dependendo do tipo de curso que você vai querer fazer, tá? Pra mim, como o meu mestrado, Master of Science, mais focado em prática, eu não tinha que escrever uma tese pré-aplicação, que nem muitas vezes acontece no Brasil. Eu só precisava aplicar mesmo, seguir o passo a passo bem simples deles, né, no portal. Geralmente, as universidades, cada um tem o seu portal, tá? Portal como se fosse uma aplicação para trabalho, tá, gente? Segue o formulário lá, você vai preenchendo suas informações, você vai mandando alguns documentos, como currículo acadêmico, que não muda muito, pelo menos, do currículo normal, porém eu segui um modelo chamado Europass. Histórico acadêmico com as notas do seu bacharelado, da sua faculdade do Brasil, o seu diploma também, coisa de inglês também, é muito importante você ter uma notinha de proficiência. Até onde eu sei, o meu curso é IELTS Academic 6.5 para cima, mas tem outros cursos que é 6.0 para cima também, um pouquinho menor. Talvez porque você vai falar menos, você vai ter que fazer apresentação em inglês, nem nada do tipo. E, se possível, uma média geral no final do seu curso, tá? Porque as melhores universidades, eles pedem uma nota mínima de corte. No caso da DCU, se eu não me engano, foi o que eles chamam de Second Class Honors. Seria, no caso, eu acredito que 60% aproveitamento. Então é uma nota até ok. Terminei com 84, 85 no Brasil e eu tinha uns 94 na pós. Então pra mim foi tranquilo. Eu acho que seria tranquilo para outras pessoas também. Uma coisa que pode contar muito para você é você ter feito federal no Brasil. Tem muita universidade na Irlanda, inclusive, a própria Trinity, que eles levam muito em consideração a universidade que você se formou. Mas beleza, voltando, currículo acadêmico, história acadêmico, notas, média geral, diploma, você também manda um passaporte, também uma cartinha de motivação. Aí tem um limite de palavras, caracteres lá que eles dão, eu acredito que é 500 palavras, e você só fala sobre você mesmo. Sinceramente, minha dica é você falar a sua parte pessoal, por que você quer aplicar para a Irlanda, por que você quer aplicar para o mestrado, como que você fazer o mestrado vai te ajudar pessoalmente, profissionalmente, academicamente, né? E como que você vai usar isso para o seu futuro. É bem tranquilo, tá, gente? A primeira vez que você escreve, você tá meio perdido, mas depois que você escreve uma primeira vez, fica bem tranquilo. Uma dica é você mencionar a universidade e mencionar alguns pontos positivos da universidade do curso que você quer fazer. Isso só para realmente mostrar que a carta não é um Ctrl-C, Ctrl-V que você escreveu das outras, com termos genéricos e tudo mais, tá? Mas enfim, você pegou todas as documentações, enviou como PDF, como imagem lá e esperou. Quanto tempo geralmente demora para eles te responderem? Olha, vou te passar um calendário que aconteceu comigo para vocês saberem. Os cursos geralmente começam, os mestrado full-time, começa em setembro de cada ano e vai até julho, final de julho do ano seguinte. Você pode esperar que as vagas para o ano seguinte vão se abrir geralmente em novembro, final de novembro, começo de dezembro, em praticamente todas as universidades, tá? Uma dica que eu posso te dar, já planejar um pouquinho antes, 1 ano de antecedência, 2 anos de antecedência. Quando chegar nessa época, já ter todas as documentações e já aplicar o quanto antes. Por quê? Eu realmente acredito que quanto mais cedo você aplicar, mais vagas vão ter, também maior chance você vai ter de ser aprovado, concorda? Então eu acredito realmente que se você aplicar o mais cedo possível, maior a sua chance de ser aprovado e conseguir sua vaga. Geralmente, pra mim, demorou entre 2 semanas a 1 mês e meio pra obter resposta. Isso porque eu apliquei bastante cedo. Talvez se você aplicar um pouquinho depois vai demorar mais, uns 2 meses, mas eu acho que não deve demorar muito mais do que isso. Ponto importante depois que você aplicou e você conseguiu sua oferta algumas vezes você vai receber uma oferta que não é uma firm offer, é uma conditional offer. Conditional offer seria a universidade te dando o seu lugar no mestrado desde que você consiga algumas coisinhas
antes do começo do curso. Geralmente isso é ou você enviar alguns documentos específicos, alguns que você acabou esquecendo, ou você obter sua nota do IELTS. Mas depois que você conseguiu sua oferta, enviou tudo, tá tudo certo, você vai ter até uma certa data para você pagar um depósito. Esse depósito é para confirmar que você realmente quer continuar com a sua candidatura e conseguir o seu lugar. Esse valor de depósito pode variar. Pode ser desde 500 euros até 1.000 euros. E geralmente esse valor já é contado da tuition fee. Então é tirado dos 16.000. Não é 16.000 mais o depósito. Entendeu? É importante você levar isso em consideração porque eles geralmente não te dão muito tempo para pagar o depósito. Tá? Eles te dão entre 1 mês a 2 meses. Então é importante você já ter ideia das suas prioridades, universidade e escolher rapidinho. Por quê? Sim, você pode perder seu lugar na universidade se você não pagar. Ainda mais a DCU. Eu já ouvi falar de gente que realmente perdeu o lugar. Tem umas universidades que se você pedir um pouquinho, eles adiam, te dão um pouquinho mais de tempo e tudo mais, tá? Mas realmente leva em consideração isso, tá, gente? Mas enfim, uma coisa que muita gente me perguntou também e provavelmente foi a pergunta mais frequente. Como que eu consegui minha bolsa? Pra quem não sabe, eu consegui uma bolsa integral aqui na DCU, então sim, eu não paguei nada pra estudar aqui. Minha bolsa é um pouquinho diferente de todas as outras que a DCU tem. A maioria das bolsas da DCU geralmente são bolsas de esportes ou bolsas de diversidade para aumentar o percentual de minorias étnicas aqui na universidade ou aumentar a quantidade de mulheres em alguma certa área. O meu foi uma bolsa em memória a um profissional de comunicação chamado John Thompson, em que a família paga todo ano uma bolsa integral de um aluno de mestrado de Digital Marketing. Então, sim, você tem uma chance muito, muito, muito boa de conseguir essa bolsa, se você realmente está querendo Digital Marketing. Se você não está querendo, temos outras opções, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais da minha antes da gente passar pra frente, tá? Aplicar pra bolsa, gente, os processos variam bastante. Tem bolsas que você automaticamente já se candidata quando você candidata pra vaga. Tem bolsa que você tem que fazer uma aplicação separada, que é o caso da minha. No meu caso, eu apliquei pro curso e quando eu consegui o meu lugar no curso, eu apliquei mais ou menos em fevereiro, março, pra essa bolsa. E para isso eu tive que mandar alguns documentos a mais. O currículo, que é o mesmo que eu mandei, e também uma carta de motivação, que é um pouquinho diferente. Essa carta de motivação é realmente eu falando, ao invés de o meu lugar do mestrado, falando da bolsa. Por que eu acho que eu sou um candidato bom para essa bolsa, por que eu mereço receber essa bolsa, como que essa bolsa ia me ajudar pessoalmente, profissionalmente e academicamente. Então, se você consegue escrever bem, explicar bem como que você vai usar essa bolsa para criar um futuro melhor para você, para sua família, para a comunidade que você faz parte no Brasil ou no mundo, eu acho que você tem uma chance muito boa, tá? Eles também dão uma olhada nas suas notas, eu não posso falar com certeza, mas eu acredito que eles fazem uma análise um pouquinho mais holística, eles dão uma olhada um pouquinho de tudo, um pouquinho da redação, um pouquinho da nota e tudo mais. Mas eu recebi essa bolsa um pouco em cima da hora. Eu, inclusive, estava indo para outra cidade, em Cork, que é a segunda maior cidade daqui, mas ainda assim bem pequena comparado com Dublin. Eu estava indo para MTU, que é a Munster Technological University. Eu ia pagar 9.000 porque eu ganhei uma bolsa pequenininha lá de 3.000 euros. E do nada, né, já tava tudo pago, já tava universidade paga, já tava acomodação paga. Só que do nada, finalzinho de julho, eu recebi e-mail da DCU Business School falando que eu ganhei a bolsa. Então foi um dos maiores choques, provavelmente, da minha vida. Eu abri o e-mail e eu fiquei, 10 minutos olhando pro meu celular, eu não tava acreditando. Realmente, nem dos meus maiores sonhos, eu realmente acreditava que eu realmente ia ganhar uma bolsa como essa. Mas mesmo que você não queira fazer mestrado de Digital Marketing, até quer fazer de marketing digital, mas não necessariamente quer depender só dessa bolsa integral do John Thompson, tem uma novidade muito legal que justamente começou nesse ano que eu comecei, né? Que é uma bolsa nova, inédita na Irlanda, que é apenas para brasileiros, né? Eu fiz umas reuniões junto com a DCU e eles
me deram essa oportunidade uns meses atrás de divulgar um pouquinho, fazer alguns vídeos sobre a DCU. Mas é basicamente 5 bolsas de 10 mil euros e uma bolsa de 5 mil euros para brasileiros que moram no Brasil e que queiram fazer curso de pós-graduação, ou seja, mestrado ou doutorado. Então é uma oportunidade muito boa, gente, de verdade. Até onde eu sei, é a única universidade da Irlanda que tem uma bolsa desse tipo para brasileiro. Tem muitas universidades que têm para países específicos, eu já vi para Índia e eu já vi também para China, mas eu nunca vi especificamente para o brasileiro. Então realmente, cara, se você é brasileiro, tá pensando em fazer mestrado e você acha que a DCU faz sentido para você, dá uma olhada. Vai tá muito tarde para aplicar para esse ano, mas cara, dá uma olhada e já vai se planejando se você quer para aplicar em novembro esse ano e talvez consiga uma bolsa, né? Quem sabe ano que vem. Mas gente, o que eu aprendi com essa experiência é não subestima o seu background do Brasil. Eu ouvi muito de muita gente do Brasil principalmente, alguns familiares, amigos, colegas de sala do Brasil, falando que as notas do Brasil que você consegue na faculdade não importa de nada, nunca vai importar. Muita gente falando que o diploma do Brasil não importava de nada, não tinha peso nenhum, nunca iam me escolher se eles pudessem escolher um europeu com um diploma da Europa. E acabou que eu consegui. E se eu consigo, outras pessoas conseguem. E eu conheci outras pessoas que também conseguiram bolsas muito boas. Amigos meus, amigos de amigos meus. Então, gente, confia em vocês e vai pra cima. Mas enfim, e como tem sido a minha experiência aqui? Cara, a gente tá em julho, né? Finalzinho de julho. Praticamente terminei meu mestrado. Pra quem não sabe, não me segue no Instagram. Terminei meu mestrado aí, minha apresentação final, trabalho final a sexta passada. Esse último ano foi o ano mais intenso da minha vida, tanto positivo quanto negativo, mas disparado foi muito mais positivo. Consegui conhecer gente de todo lugar do mundo. Minha sala de aula teve gente de 15 países diferentes, coisa que eu nem imaginava que seria. Fiz muita amizade, participei de muito clube, muita sociedade, aprendi muita coisa. Eu já tinha alguns anos de experiência no Brasil, né, trabalhando em empresa de tecnologia, e eu consegui aprender muita coisa lá no Brasil. Mas ainda assim, o nível dos professores daqui é realmente muito elevado. É o pessoal que tem PhD e 10, 20, 30 anos de experiência. É realmente um dos professores que tem muito a contribuir para você academicamente e também profissionalmente. E também me trouxe outras oportunidades aqui, né? Consegui visitar outros lugares, conheci outras cidades, e eu também pretendo agora que eu finalmente tenho mais tempo livre, né? Terminar o meu mestrado, eu vou poder viajar mais, né? E estando aqui é muito mais fácil do que ficar indo e voltando do Brasil. Então, obviamente, nada é muito perfeito. A Irlanda tem alguns pontos negativos. É um país bem caro, apesar de que o salário também é muito, muito alto. E, na minha opinião, se você tem um salário ok, acaba compensando bastante comparado a outros países da Europa. Transporte público, apesar de eu achar decente e melhor do que o do Brasil, muitas cidades no Brasil, acaba que não é tão bom quanto outros países da Europa, como Holanda, quando eu passei, e alguns outros se você já visitou. Mas eu acho que o principal ponto negativo da Irlanda, se você nunca ouviu falar, é realmente a acomodação. É bem complicado, gente. Como a Irlanda tem muito estudante internacional de várias partes do mundo, não só da Europa, tem muita gente da América do Sul também que vem, tem gente da Ásia, tem gente dos Estados Unidos, Canadá que também que vem. É muita gente e as cidades são pequenas. Né, a maior cidade da Irlanda é Dublin, que tem 1 milhão, 1 milhão e 500 mil. A segunda maior é Cork, que, se eu não me engano, tem 200 mil. Então, é muito diferente do Brasil. E é realmente muita gente vindo. Eles não estão construindo casa suficiente para a quantidade de pessoas que entra e sai da Irlanda. Então acaba que você tem que dividir quarto, ou acaba tendo que demorar meses e meses e meses para pegar um quarto em casa de família, e você fica muito ansioso, né? Graças a Deus eu consegui esse quarto aqui, que é inclusive no próprio campus da universidade, mas eu fiquei muito ansioso essas últimas 2 semanas, porque o meu aluguel termina dia 12 de agosto e a gente tá finalzinho de julho, e até pouco tempo atrás eu não tinha nenhum lugar para ficar depois, né? Mas felizmente eu tô de mudança justamente porque daqui a 1 semana, 2 semanas eu vou estar 100% no novo lugar,
que vai ser em Portsmouth, aqui perto da praia. Mas aí, gente, só queria fazer esse vídeo aqui, não sei se ficou muito longo ou não pra vocês. É só uma introdução mesmo de como que tem sido a minha experiência aqui. Um pouquinho de tudo sobre mestrado, o processo, bolsas e tudo mais. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, pode mandar nos comentários ou no Instagram e tudo mais. Vou deixar o link na descrição. Se quiserem que eu faça algum outro vídeo sobre algum tópico muito específico, pode pedir que eu vou fazer com o maior prazer. Mas é isso, gente. Eu vou sair por aqui, tem coisa pra fazer, mudança pra terminar. E a gente se vê até outro vídeo, tá? Até mais.